conosco. Portanto, vamos ter como primeira apresentação a apresentação da Andressa Guimarães Torquato Fernandes e Rafael Pereira Sousa, da Universidade Federal Fluminense do Brasil, e, portanto, que nos trazem aqui uma comunicação intitulada Contribuições da Jurimetria para o Sistema de Precedentes Judiciais. E, portanto, sem mais delongas, dou a palavra à doutora Andressa, e, portanto, para fazer uso do tempo de cerca de 15 minutos. Perfeito, obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação, agradeço ao moderador pela apresentação. Bom, o artigo da gente, como foi dito, é intitulado Contribuições da Jurimetria para o Sistema de Precedentes Judiciais. Foi uma pesquisa desenvolvida com o Rafael Pereira de Sousa. Rafael Pereira de Sousa, durante o trabalho de conclusão de curso, em que ele fez durante o final da graduação na Universidade Federal Fluminense. E a ideia era, primeiro, entender o que era a jurimetria, né, um novo ramo da ciência jurídica, pelo menos se propõe a ser um novo ramo da ciência jurídica, em que há uma ligação direta entre direito e computação. Então, o impacto que essa nova ciência que se propõe, né, esse novo ramo da ciência jurídica, teria no sistema de precedentes. A jurimetria, embora no campo teórico ela esteja ainda tomando seus primeiros passos, há diversos estudos já sobre o tema, mas ela esteja aí nos seus primeiros passos, no campo prático já é uma realidade aqui no Brasil a sua aplicação. Então, a gente vê aí escritórios de advocacia, e isso vale salientar, antes de falar sobre as aplicações práticas que já têm sido vistas atualmente, só foi possível graças à revolução tecnológica que tem passado o judiciário brasileiro. Né? Aqui falando especificamente sobre o judiciário brasileiro, tenho certeza que se aplica ao judiciário de outros países. Mas, especificamente com relação ao judiciário brasileiro, de tornar cada vez mais o processo eletrônico e todos os dados do processo disponíveis eletronicamente de maneira digital. Então, é possível ter acesso são poucos os processos que não estão disponíveis atualmente em âmbito digital, todo o processo corre eletronicamente. Então, isso fez com que fosse disponibilizado uma ampla gama de bases de dados que podem ser manipulados por sistemas, por softwares, né, que utilizam hardware como base. E esses dados têm sido utilizados para as mais diversas finalidades. Tanto no campo da pesquisa jurídica, como por escritórios de advocacia e empresas para melhor atuar no seu dia a dia no campo da advocacia. Né? Então, a gente vê aplicações, o Instituto de Jurimetria brasileiro tem publicado diversos artigos sobre isso, e aí é possível verificar, por exemplo, a partir desses estudos, as diferenças de maneira contundente, por exemplo, de uma Câmara de segundo grau para outra, em que você tem uma probabilidade de 50% a mais de um recurso ser admitido em uma Câmara diferente da outra. Então, isso tem sido possível de verificar atualmente, e as empresas, inclusive, têm pago por isso, né, por esse tipo de serviço judicial, e já planejam como atuar com antecedência, a depender se vai cair numa Câmara ou em outra, né, do tribunal. Então, isso, e se discute, inclusive, as questões éticas relacionadas a isso, a possibilidade dessa atuação, mas essa é uma realidade, né? Os dados estão disponíveis e tem se chegado a esse tipo de conclusão em que empresas do Brasil inteiro podem agora é mais fácil. Eu vou pedir uma tutela antecipada, quando é possível, em qual tribunal? No Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro? Isso é possível, inclusive, utilizando dados, saber a sua probabilidade de você vai ter uma tutela antecipada mais fácil em qual tribunal do Brasil, utilizando-se dados e criando-se estudos jurimétricos. Essa foi apenas uma breve introdução, a gente tem um tempo curto,
eu dividi o tempo com o Rafael Pereira de Souza, ele vai falar um pouco mais sobre o assunto. O Rafael está por aí? Estou sim, professora. Todo mundo consegue me escutar? Sim. Sim. Excelente. A jurimetria, ela é um termo que se originou nos Estados Unidos. Um advogado americano chamado Louis Winger, ele escreveu alguns artigos em que ele comentava que ele não gostava como a prática judiciária estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Ele se posicionava contra uma teoria geral do direito que fosse muito abstrata, e ele tinha um fascínio pelas ciências exatas, pelo método científico, mas acabou que esse termo foi recuperado por um pesquisador, um advogado brasileiro chamado Marcelo Guedes, e se debruçando ali sobre os artigos do Ludwig Winger, ele viu que tinha essa afinidade com o método científico, e ele também viu que em algumas das considerações do Ludwig Winger havia citações em relação à estatística. Então, hoje no Brasil, o significado corrente de jurimetria é a aplicação da estatística no âmbito jurídico, né? E, inclusive, ele escreveu um livro sobre isso. Eu acho que talvez seja o primeiro livro sobre o assunto do mundo, e o termo está se popularizando. A grande similaridade com a jurimetria, né? Com análise econômica do direito, com data science aplicada ao direito, porque são todas abordagens que tratam da aplicação de recursos tecnológicos no âmbito jurídico. E é muito recente, o livro do Marcelo Guedes, se não me engano, é de 2011 para cá. E ele ajudou a fundar a Associação Brasileira de Jurimetria, e a Associação Brasileira de Jurimetria é uma entidade privada que faz análises sobre o funcionamento do Poder Judiciário. Eles têm uma página na internet na qual eles disponibilizam vários estudos de caso, e um desses estudos de caso, como a professora Andressa falou, é um estudo sobre as câmaras criminais do Estado de São Paulo. Eles levantaram a quantidade de recursos que eram admitidos ou inadmitidos em cada uma das câmaras, e eles descobriram que havia uma diferença na proporção entre os recursos que eram admitidos ou inadmitidos muito importante, que considerando que os processos são distribuídos de forma randômica, aleatória, né, isso significa que não há direcionamento de um certo tipo de processo para uma certa câmara ou para outra. Isso levaria, do ponto de vista estatístico, à conclusão de que a proporção entre admissões e inadmissões deveria ser igual entre as câmaras, e não foi o que eles encontraram. Eles têm vários outros tipos de estudos, mas são todos do ponto de vista do funcionamento do Poder Judiciário. E paralelo a isso, como a professora falou, estão surgindo aqui no Brasil, aliás, já surgiram, tem muitas empresas já que trabalham, oferecem esse serviço de análise de carteira de processos. Só que é tudo muito novo. A teoria geral do direito ainda não absorveu a ideia de como que o Poder Judiciário, o funcionamento da prestação como é que se fala? Do Poder Jurisdicional vai lidar com essa disponibilidade de informação, né? Porque quando a gente fala de compreensão estatística de carteira de processos, o que a gente está falando é fazer uma comparação entre um processo e outro, de um lugar ou de outro. Mas isso é muito recente, e ainda há muitas barreiras a serem vencidas até que a gente compreenda exatamente até que ponto você pode usar a jurimetria sem desrespeitar princípios jurídicos que hoje são admitidos como imprescindíveis. Então, por exemplo, quando você fala sobre análise de carteira de processos, no primeiro momento você precisa ter acesso a esses processos. Então, hoje, como a professora Andressa falou, os processos são eletrônicos, o que significa que você consegue acessar eles por meio da internet. E depois que você acessa esse processo pela internet, você consegue utilizar técnicas de processamento de linguagem natural para acessar esses documentos, e nesse ponto a disponibilidade dos arquivos em formato de PDF é imprescindível, porque você não consegue fazer essa análise computadorizada em arquivos físicos, né? E aí você encontra outro obstáculo, que é isolar as causas que sejam próximas àquelas ali que você tem como de interesse. E hoje a gente tem alguns estudos da ABJ que conseguem isolar essas causas que são muito próximas, mas ainda é muito difícil.
lá na BJ, Associação Brasileira de Geometria, eles têm uma equipe de estatísticos da USP que são especializados em raspagem de dados, né, procedimento para você acessar sites e fazer buscas. E mesmo assim é muito trabalhoso e eles não fazem uso ainda de técnicas de inteligência artificial, ou se fazem ainda não representa o estágio que seria necessário para que essas análises que eles fazem lá sejam popularizadas, né? Mas a gente acredita que no futuro aí é difícil chutar, mas vendo como a inteligência artificial tá avançando, a gente considera que talvez no futuro de 30, talvez menos, 30 anos, a gente vai ter a possibilidade de desenvolver modelos de inteligência artificial especializados em localizar causas jurídicas que sejam próximas. E no nosso artigo a gente não tenta responder como é que o Poder Judiciário, como é que as regras processuais vão lidar com isso. A gente só tenta apontar que isso deve se tornar uma realidade e a comunidade jurídica vai ter que responder. E agora, o que a gente faz com essa disponibilidade, com essa compreensão estatística dos processos judiciais? Porque, apesar de ter começado a advocacia há pouco tempo, eu sei que existe diferença de um juiz para o outro aqui na comarca onde atuo. E no futuro, quando a gente tiver a possibilidade de apontar isso estatisticamente, entende? E no futuro, quando a gente puder localizar causas próximas, né, similares de outros lugares, outras comarcas, e apontar que, por exemplo, uma condenação por dano moral numa certa comarca vai de 5 mil a 6 mil reais para certo tipo de ilícito, de dano civil, e numa outra a indenização é mais alta. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Mas, como eu falei, a gente ainda não vive um estágio tecnológico necessário para que isso seja uma prática corrente. Só para confirmar, são 15 minutos, né? Nós iniciamos meio-dia 35, então eu não estourei o tempo, certo? Bom, vou continuar. Mas isso deve se tornar uma realidade. E hoje, no funcionamento do Poder Judiciário, pelo menos no Brasil, a gente enfrenta uma certa dificuldade que não é como se fosse uma deficiência, mas é inerente a uma estrutura que tenta resolver milhares de processos em prazos curtos e é um processo descentralizado do Poder Judiciário. Você tem várias comarcas, vários tribunais, e hoje você não consegue uniformizar a jurisprudência, principalmente em primeira instância, de uma maneira satisfatória, porque é simplesmente impossível que os tribunais se debrucem sobre todos os tipos de causa para definir. Hoje os tribunais eles chegam a olhar o que se chama de questões de direito, né? Mas ainda há muita discrepância em relação a critérios e valores de condenações, por exemplo. E essas assimetrias entre as causas, é difícil que um tribunal uniformize a jurisprudência, porque são causas complexas. Por exemplo, uma condenação de dano moral, você leva em consideração o status econômico das partes envolvidas, os termos que foram usados, por exemplo, no caso de ofensa por o xingamento, né, você leva em consideração quais foram as palavras ali proferidas. E então essas questões, elas são difíceis de serem uniformizadas, se não impossíveis, mas a gente acredita que no futuro se torne possível localizar essas causas que sejam próximas, e aí vai ser necessário que os juristas determinem quanto próximos essas causas precisam ser uma das outras para que elas possam ser integradas ali no estudo estatístico, e também definir quais são os tipos de causas que podem ser objeto desse tipo de estudo, porque nem todos os tipos de causa podem se valer desse tipo de inteligência. Causas muito específicas, por exemplo, não tem por que você fazer um estudo estatístico sobre aquele tipo de causa, porque as condições ali envolvidas são muito específicas. E a lógica da análise estatística é quanto maior é o seu campo de estudo, a sua população de estudo, mais importantes são as suas descobertas. Então, acho que foi mais uma provocação, né? A gente tentou indicar que a gente ainda está no estágio inicial, mas do jeito que a carruagem anda, não vai demorar, isso vai se tornar uma realidade, e o quanto antes a gente se debruçar sobre isso, compreender quais vão ser os impactos, melhor a gente vai poder utilizar de forma produtiva
principalmente a inteligência artificial e as técnicas de processamento de linguagem natural. Professora, a senhora tem mais algum comentário? Não, obrigada, Rafael. Você complementou de maneira excelente. Obrigada, é isso mesmo. Muito bem, muito obrigada, professora Andressa e ao Rafael. Depois os restantes participantes, se quiserem colocar questões, podem colocar no chat, que depois de escutarmos todas as comunicações, teremos aqui a oportunidade de ter um pequeno período de debate e, portanto, estejam à vontade para colocarem as questões que depois, no final, poderemos utilizar para o debate. Portanto, seguindo com as comunicações, the next presentation, Alexandra, are you present in the room? Alexandra? Hello, yes, good day everyone. Welcome, I welcome to your conference. Thus you can start your presentation, so you have 15 minutes, okay? Okay, thank you. Go start, okay? Thank you very much. Hello everyone. I would like to thank the organizers for me to being able here to present my topic. I hope that next conferences will be held not online but in person and we'll be able to see each other. Before I start my presentation, let me apologize, but due to the poor internet connection, today I needed to switch off the camera to make sure that you can hear me well without breaks. Besides, I'd like to inform that unfortunately I will need to leave the panel immediately after my presentation because I'm looking after a small child. So in my presentation, I will focus on the problem of judicial panel composition in civil cases. I will try to shed some light on it and also from the perspective of some psychological research. Due to the very limited time of my presentation, I'll be able to concentrate only on some chosen aspects of the topic. So I would like to highlight that some problems may be solved in a different way when they are worked out by one person in comparison with cases in which few people are jointly thinking about how to find the best solution. Not always is there only one proper outcome. Sometimes there are many different explanations per problem. I believe that we can apply this to some civil cases also. Sometimes adjudication depends on evaluative circumstances. This is especially true in such cases where the resolution of the litigation depends on clarification of undefined terms such as rules of social intercourse. It is also significant when it's within the discretionary power of the court to take into account some certain legal institutions. We can imagine a case in which the court may or may not award some damages to the wronged party, which are not calculated according to a formula, but they depend on a case-by-case assessment. We can also imagine other examples. For example, a case in which the court may or may not decide to divide the benefit awarded in the judgment into installments. One could believe that a particular civil case might have been decided differently if another court, differently composed panel of judges had been seated behind the judge's table. I was inspired to choose this topic by the changes to law that have been implemented as a result of the COVID-19 pandemic in Poland. A few months ago, the Polish lawmaker introduced some changes to the law that are very controversial. At the moment, during this difficult COVID-19 pandemic time, each civil case should be adjudicated by a panel composed of just one judge. And this rule refers to both the court of first and second instance. The president of the court may order that a specific case be heard by 3 judges if he or she considers it advisable in view of particular complexity of procedural character of the case. In practice, it will happen on very rare occasions, as only an exemption. So the principle is that a case is heard only by one judge in each of the instances in this time. Such a solution, according to which, as a rule, only one judge is to decide in a case in the second instance court, is highly questionable.
many lawyers draw attention to the shortcomings of this solution. In principle, the possibility to adjudicate a case in Court of Appeal by a single judge, so far in Polish law, was applied only to very specific cases. I would like to underline that even if in the first instance court we could often encounter a judicial panel consisting of just one judge, we could be nearly sure that in the second instance court there will be 3 judges adjudicating. But now, as the law in Poland has been changed, nearly all cases are adjudicated only by 1 judge. Of course, in different countries, we can find various solutions concerning judicial panel compositions. There are, of course, pros and cons of various models. When hearing a case by 1 person, it means more cases can be adjudicated within the same period. When thinking of 1 judge ruling in a case, we can be sure that such a solution is therefore faster and cheaper than a judicial panel consisting of a few members. Although, we should also be sure that a panel composed of a few judges may let the whole group jointly work on each and every case. A collective body enables several people to present their views. During a session, different opinions may be shared. It may mean that each of judges adjudicating jointly may add some wide thoughts to the problem that is to be solved. It may help to see the case from many perspectives. What is more, the shape of the final judgment depends on the distribution of power among the participants, as well as on the validity of arguments they use. Such a circumstance may be important from the perspective of the fairness of trial. We should not forget about that. So I would like to focus on some psychological research that refers to solving a problem by an individual on their own and by a group of people. There is research, for example, showing that collaborative problem solving produces good results. In some research, the scientists also pay attention to the wisdom of crowds. There was research, for example, prepared by Novajas from Argentina, who checked how people answer general knowledge questions when they are alone versus when they are able to consult with others. In the experiment, the participants were asked to give their individual answer, and next, 5-person teams were created and they could discuss the problem in order to formulate the answer. The participants had an opportunity to change to correct the initial answers, as it was established by this experiment. When the participants worked as a small group, their answers were more precise when then the average was calculated on the basis of their individual answers. The research concluded that small groups delivered more accurate solutions. Besides, some researchers point out that implementation of teamwork might be essential for achieving spectacular results. Not every team, however, is able to work effectively. What is important is the atmosphere and the feeling of belonging to the team. It is highlighted across literature that engagement of the team members in the project they are working on is very significant. We can also find some information about so-called core groups. Such groups, according to researchers, should be based in particular on openness and flexibility. Independence and autonomy are important there as well. On the other hand, sometimes it is better to act alone because we know that it's us who are to solve the problem. One can find out that some researchers believe when we are in a group of people, we can experience this passion of responsibility. Sometimes when we are not alone, we try not to take any action, hoping that others will behave correctly. So not always being in a group delivers the optimal solution. Unfortunately, I do not have much time, so I will be moving to the conclusions. I believe the judges who rule in civil cases focus on them in a proper way, not matter if they adjudicate alone or not. However, in my opinion, in some cases, it would be more appropriate if they were not alone while adjudicating difficult litigations. Especially in very complex matters, it is better to be able to brainstorm, to collaborate with others. It's especially crucial in the court of second instance.
Of course, the problem of whether the case should be adjudicated by just one judge or by a few of them is not an easy matter. However, I am sure that changes in law which relate to the composition of judiciary panels should not be fast and reckless. They should be considered from many points of view. In my opinion, the rules concerning such a case should also include a careful consideration of how the most just sentence is possible to be ruled. So thank you very much for your attention. It was a great pleasure for me to be here. Unfortunately, I need to leave the meeting, so please Okay, thank have a great you. day. Thank you for your representation. The conference is grateful for your participation. Thank Okay. you so much. Good afternoon. Bye-bye. Goodbye, goodbye. Portanto, seguimos portanto, com a nossa ordem. Questionava agora se o Dr. António Mendes Oliveira se já se encontra presente. Olá, estou presente, sim. Muito bem, portanto, dou as boas-vindas à nossa conferência e, portanto, vem da Universidade de Lisboa e traz-nos aqui uma comunicação intitulada Regime de reação processual contra os atos e omissões dos sistemas informáticos para a tramitação eletrónica de processos judiciais, problemas e soluções. E, portanto, dou de imediato a palavra, 15 minutinhos, para a apresentação da comunicação. Portanto, tem a palavra. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o moderador e todos os restantes palestrantes e membros da mesa e os diversos assistentes e agradecer ao Iberojur a oportunidade para partilhar convosco e para pensarmos em conjunto sobre este tema que eu creio que tem relevância prática e implicações a nível da afetação dos direitos fundamentais. A minha comunicação parte então da constatação da existência de uma lacuna legal no âmbito dos diplomas processuais portugueses quanto aos meios de reação contra os atos automáticos ou contra as omissões dos sistemas informáticos para a tramitação eletrónica dos processos judiciais. Portanto, cá em Portugal, o CITIOS e o CITAF. Esta lacuna, quanto a mim, tem, do ponto de vista potencial, enormes repercussões para as partes, práticas e garantísticas, já que estes atos do sistema de índole automática podem traduzir-se no que concerne principalmente ao acesso à justiça e uma tutela jurisdicional efetiva, numa violação dos mesmos e, portanto, será esse o objeto de análise e especificamente em relação à previsão da recusa automática da petição inicial pelo sistema, identificando alguns dos problemas que daí advêm e avançando com propostas de soluções. Enquadrando a solução, e não querendo ser exaustivo, mas cumpre referir que nos últimos anos tem havido uma paulatina consagração do processo jurisdicional nos tribunais portugueses da tramitação eletrónica. E esta consagração, principalmente a partir de 2019, tem sido, quanto a mim, mais do que uma mera atualização da legislação processual face aos meios tecnológicos existentes, uma alteração do paradigma e da natureza do processo, ou seja, uma mudança ontológica da teoria do processo judicial. Porque, no fundo, passa-se de um processo de matriz analógica, composto por documentos produzidos que eram digitalizados e juntos na plataforma, para um processo integralmente eletrónico cuja existência física se torna redundante face à matriz e à existência eletrónica. No fundo, passamos de um processo de matriz analógica para um processo de matriz eletrónica. O problema é que esta mudança, quanto a mim também, não foi acompanhada da devida criação de um regime de enquadramento processual próprio. Ou seja, fizeram-se estas mudanças para consagrar a tramitação eletrónica, mas mantiveram-se as regras processuais anteriores, pensadas e desenvolvidas para um contexto analógico, sem curar de perceber que a mudança para a tramitação eletrónica carece de um enquadramento próprio e carece de regras próprias, sob a pena, obviamente, na ausência destas regras próprias, ocorrerem conflitos normativos e principiológicos
ou violações de princípios processuais e constitucionais essenciais, como é, aliás, aquilo que eu venho aqui chamar-vos a atenção. Apesar da falta deste enquadramento próprio, julgo que já se podem retirar algumas conclusões e até princípios da própria tramitação eletrónica. Um dos quais tem que ver com o princípio da desmaterialização, que no fundo impõe que o processo eletrónico, ou define o processo eletrónico como constituído por informação estruturada constante do respectivo sistema de informação e por documentos eletrónicos, e que enfatiza, no fundo, que o processo passa a ser tanto a carga ou conteúdo dos direitos materiais em litígio, quanto a própria discussão, o debate, a comunicação e a transmissão desses dados no âmbito desta tramitação eletrónica. Isto, no fundo, significa que a informação constante do sistema eletrónico ganha uma importância acrescida até face às tradicionais peças das partes e ao conteúdo das próprias peças das partes. Este é um subprincípio, é um corolário deste princípio da desmaterialização, que é o princípio da prevalência da informação estruturada do sistema e que se encontra em diversas disposições processuais, relativas nomeadamente aos articulados das partes, e que surge por uma necessidade, que julgo que é fácil de compreender, operativa do sistema. Ou seja, para assegurar que o sistema opera da forma mais rápida e automática possível, impõe-se sobre todos os operadores, nomeadamente sobre as partes, uma série de obrigações de introdução de dados no sistema. No fundo, introduzem-se obrigações de alimentação do sistema para que este possa funcionar automaticamente. Além destes princípios, ou a par destes princípios, temos também várias obrigações do sistema, que isto acaba por ser, no fundo, uma manifestação desta mudança de paradigma. Por exemplo, nas portarias que regulam a tramitação eletrónica, prevêem-se que incumbe ao sistema assegurar a certificação da data e expedição das peças processuais e a disponibilização ao utilizador de mensagem nos casos em que não seja possível a recepção, informando da impossibilidade de entrega da peça processual. Isto, no fundo, por muito que não não tenha atenção, isto acaba por ser revolucionário na medida em que se incumbe um ator automático, um robô, não é? Uma inteligência artificial programada por um instituto público de praticar uma série de atos no sistema. Além destas obrigações, estão previstos mesmo atos processuais a serem praticados no sistema. O mais famoso e o mais antigo na nossa realidade é a distribuição automática, e aquele que mais potencial disruptivo terá é a recusa automática da petição inicial pela omissão de preenchimento de determinados dados do sistema. Portanto, são, no fundo, atos processuais atípicos, de índole automático, praticados por um novo ator judiciário, sem qualquer enquadramento, que é o sistema informático. E eu queria recordar, a propósito disto, que os atos processuais são atos com relevância jurídica, praticados num processo judicial com efeitos tendencialmente internos ou endoprocessuais. E, portanto, os sujeitos, no cerimonial judiciário, nós temos os sujeitos processuais, que são aqueles que dispõem do processo, os decisores, que são os juízes, e depois temos a Secretaria Judicial, que tem como função assegurar as operações materiais e jurídicas necessárias à tramitação do processo. Com a implementação da tramitação eletrónica, muitos dos atos que estavam atribuídos às secretarias passaram agora a ser integralmente praticados pelo sistema. Isto também tem que ver com um novo princípio plasmado no artigo 132 do Código de Processo Civil, que é o que eu chamo o princípio da alternatividade do sistema informático e que estipula que, quando a sua natureza o permitir, os atos da competência da Secretaria podem ser efetuados de forma automática pelo sistema de informação. Ou seja, que admite que quaisquer atos da competência da Secretaria possam ser praticados pelo sistema e ainda para mais de forma automática. No entanto, pese embora esta previsão legal, ou seja, esta previsão de obrigações do sistema e de atos automáticos a serem praticados pelo sistema, não existe qualquer regime de reação processual contra os atos ou omissões do sistema.
E, pese embora existam diversos artigos ou regimes que podem ser suscetíveis de análise com pertinência para o nosso estudo, eu julgo que aquele que mais pertinência terá é o regime previsto no número 2 do artigo 558 do Código de Processo Civil e no número 3 do artigo 80 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, que é a recusa automática da petição inicial pela omissão de preenchimento de determinados dados no sistema. E em traços largos, estas normas prevêem que em caso de omissão de determinados elementos, ou seja, em caso da incorreta introdução de dados operativos do processo eletrónico no sistema informático, este recuse o recebimento da petição inicial. E, portanto, obviamente que aqui estes atos de índole automática revestem-se de enorme importância prática e garantística no que concerne ao acesso à justiça e a uma tutela jurisdicional efetiva. Urge preencher, então, no fundo, a lacuna que vos tinha referido de não haver qualquer regime de reação em relação a estas normas, utilizando para o efeito o artigo 10º do Código Civil, que manda aplicar aos casos análogos os regimes de penso que ficamos sem o nosso participante. Vamos aqui aguardar só uns momentinhos a ver se retorna. Fazer aqui um pequeníssimo compasso de espera. Não sei se a organização do Iberojur consegue contactar. Peço desculpa, tive aqui um problema com ok. Já está de regresso, portanto dou-lhe a palavra novamente para... Já agora pergunto-lhe qual é o tempo que tenho disponível. Mais 5 minutinhos. Mais 5 minutos, ok. E portanto, voltando ao que eu estava a dizer, no fundo tem de se aplicar a metodologia do preenchimento dos casos omissos e das omissões e das lacunas legais, tentando encontrar casos semelhantes nos diplomas processuais e preenchendo a lacuna com esses casos semelhantes. No entanto, no nosso caso, não existe nenhum lugar que se possa buscar essa lacuna de forma evidente, no sentido que o único regime que se prevê de reação contra atos do sistema tem que ver com a distribuição, o qual não é aplicável à situação em concreto, porque tem um regime de reclamação própria, que, quanto a mim, não garante que as partes possam ter acesso à sua tutela jurisdicional e, além do mais, a falta ou a irregularidade da distribuição não tem as mesmas consequências que a recusa da petição inicial, ou seja, não impede o início do processo, nem prejudica o exercício, nem o direito à tutela jurisdicional efetiva. Portanto, julgo que não será de aplicar este regime. Aquilo que entendo que será de aplicar é o regime previsto para os erros e omissões dos atos das secretarias judiciais. Este regime está previsto nos números 5 e 6 do artigo 157 do Código de Processo Civil, nomeadamente no artigo 6 está previsto que os erros e as omissões das secretarias não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes. E, portanto, nos termos do número 5 deste regime, os atos são sempre passíveis de reclamação para o juiz, como nulidade, devendo ser arguídas no prazo respectivo das nulidades, que será de 10 dias, no tribunal onde foram cometidas e não no âmbito do recurso de alguma decisão preferida no pressuposto da sua não verificação. Ora, aqui chegados, e esta é a parte relativamente fácil, somos surpreendidos por um obstáculo, diria eu, jurídico-ontológico, que é estas normas, referentes à reclamação para o juiz, são decorrências ou corolários da dependência funcional da Secretaria perante o juiz, nos termos do número 1 do artigo 157 do CPC. E, portanto, tem que ver com um dever de vigilância do juiz sobre o modo como a Secretaria tramita os processos. Ora, no caso do sistema informático, a Secretaria não tem qualquer influência no sistema. Pode introduzir os dados no sistema, mas a Secretaria não programa o sistema, nem tem qualquer impacto nos algoritmos do sistema. E, portanto, como é que podemos aplicar este regime da reclamação ao sistema que não está nem na dependência funcional do juiz, nem da Secretaria?
Aliás, considerarmos que todas estas incumbências sobre o sistema estão cometidas ao ICFES, a quem compete, e agora vou ler, assegurar a apresentação de propostas de concessão, execução e manutenção dos recursos do sistema de informação de justiça, garantindo a sua gestão e administração em articulação com os demais serviços e organismos do Ministério da Justiça. E, portanto, se o sistema está sob a alçada do ICFES e do Ministério da Justiça, é incontornável que esta entidade pode, de facto, interferir nos processos e a interferência tem resultados nos mecanismos e nos atos do sistema, afetando os processos a decorrer. E, portanto, a aplicação analógica da reclamação dos atos da Secretaria é insuficiente, porque o juiz não tem qualquer impacto sobre o ICFES ou sobre os funcionários do ICFES. Aliás, estes funcionários agem sob as ordens e direções do presidente do Instituto Público, uma entidade administrativa, e do membro do governo responsável pela área da justiça. E são estes funcionários que procedem à programação do sistema, determinando, de facto, o resultado dos atos processuais a praticar por este. E, portanto, aquilo que eu defendo, na falta de uma solução legal que julgo que devia ser consagrada, é que haja um mecanismo que permita ao juiz interferir e intervir na programação e inviolabilidade do sistema, garantindo, ao mesmo tempo, um respeito mútuo pelo princípio da separação de poderes. E, portanto, a única maneira, quanto a mim, de garantir esta separação de poderes e, ao mesmo tempo, de garantir que o juiz possa corrigir estes atos e omissões, é reconhecer ao juiz a prerrogativa de, num determinado contexto, num problema, num processo pendente, possa determinar que os programadores ou outros responsáveis pela manutenção do sistema informático prestem determinado esclarecimento ou pratiquem determinado ato que corrija um erro do sistema que esteja a prejudicar objetivamente alguma das partes e a violar assim o princípio da igualdade. E julgo que é defensável este poder exorbitante ou extraordinário do juiz, exatamente porque há uma lacuna aqui que urge suprir e no fundo, se pensarmos ao abrigo do dever de colaboração com a Justiça por parte das demais autoridades do Estado, que está previsto na Constituição, no número 3 do artigo 202, e também está previsto na Lei de Organização do Sistema Judiciário, no artigo 23º. Como nota final, queria só referir que, independentemente da via para a sanação de erros do sistema, é incontornável que, além dos constrangimentos para o desenrolar do processo resultantes destes atos e da anulação dos efeitos entretanto produzidos, pode a tutela jurisdicional efetiva da parte, nomeadamente em sede cautelar, ficar irreversivelmente comprometida pela produção dos efeitos que se afiguravam iminentes e que deixam de poder ser prevenidos por parte do Tribunal. E esta consideração convoca óbvias preocupações de índole processual, funcional e de organização judiciária, mas também relacionadas com a responsabilidade civil do Estado, nomeadamente quando numa situação em que um erro do sistema tenha resultado de negligência grosseira ou dolo de um programador deste instituto administrativo, ou ainda pela intervenção de um hacker potenciada por uma deficiente proteção do sistema. Muito obrigado pela vossa paciência e pela atenção. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. António Mendes Oliveira, por nos trazer aqui essas reflexões sobre os nossos sistemas informáticos ou processuais, que de vez em quando sempre nos trazem alguns aborrecimentos tecnológicos, por assim dizer. Portanto, vamos aqui dar seguimento às demais participações. Questionava agora se já temos a presença dos doutores Flávio Couto Bernardes e Humberto Lima Filho. Não sei se algum dos referenciados se encontra. Penso que não. Portanto, não estando, peço aqui ao... Peço à organização que tente depois. Dr. António Mendes, acho que tem o som ligado. Peço desculpa. Portanto,
Não se encontrando na sala o Dr. Flávio Bernardes e Humberto Lima Filho, vamos, portanto, seguir e, portanto, questionava se o Dr. Francesc Pérez Tortosa se encontra. Penso que sí. Hola, buenas tardes, desde Buenas Málaga. No lo sé si pasó a hablar en portugués o si tem... En español, por favor. Tentarei Lo portuñol muy fraco, mas tentarei. Portanto, a comunicação de Francesc Pérez Tortosa, que nos vem da Universidade de Málaga e que nos traz o tema inteligência artificial e mediação, el tránsito desde la e-mediación hasta a la i-mediación. Y por tanto, tiene la palabra 15 minutos, ¿ok? Y por tanto, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Enhorabuena a los organizadores de este evento. Me ha encantado encontrarme con el profesor Bono de Mata y fundamentalmente también con la profesora Márquez de Bola, que bueno, tuve la suerte de que estuviera en el tribunal que evaluó mi tesis doctoral hace apenas unos meses. Quiero igualmente hacer dejar constancia, una cuestión previa, y es que esta comunicación que presento a este congreso es mi primera aproximación a todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, de la mediación electrónica, y bueno, tal vez la comunicación ha quedado un poco, si se quiere, superficial, general, pero bueno, tengo que aprender, tengo que iniciarme en este mundo que me parece apasionante. El futuro, sin duda, ya está aquí. La comunicación, he hecho en primer lugar unas breves pinceladas acerca de las ADR, cómo se produce el tránsito hacia las ODR, y a partir de ahí, utilizando la mediación, cómo también se ha producido el tránsito o se está implementando el tránsito desde la mediación online, o la mediación electrónica, la mediación, hacia la mediación a través o gestionada con la inteligencia artificial, la mediación, si bien al final me posiciono a favor de la implementación de métodos mixtos en los que haya por una parte el elemento humano y la inteligencia artificial no deje de ser un elemento auxiliar y que ayude al ser humano. Por tanto, comienzo en esta primera parte de la disertación haciendo una afirmación que no por sabida puede llegar a ser polémica, y es aquella de que la jurisdicción está en crisis. Desgraciadamente, la proverbial y atávica falta de inversiones, unido al hecho de que el proceso en sí resulta especialmente rígido, ha hecho que ciertamente la jurisdicción, el proceso, la administración de justicia sufra en la actualidad de un cierto rechazo. El profesor Tarufo ya apuntaba que una de las consecuencias de esta situación es que, por un lado, hay determinadas materias del ordenamiento jurídico en el que no se está administrando justicia de una forma aceptable, y por otro lado, igualmente señalaba el profesor Tarufo que en muchas ocasiones, y con independencia de cuál sea el resultado final del pleito, la lentitud de la justicia hace que quien realmente se vea beneficiado llegue a ser el propio demandado.
Por tanto, ¿cuáles son las soluciones que se apuntan por la doctrina para solucionar esta cuestión? En primer lugar, la mejora de las inversiones. En segundo lugar, la reformulación de los procedimientos para que sean más ágiles y para que respondan realmente a las necesidades procedimentales actuales. Y por último, la apuesta decidida por las Alternative Dispute Resolution, es decir, las ADR. Ya nuestro querido y añorado profesor Vicente Gimeno Sendra, en su última obra, ya proponía la aprobación o la regulación de una ley de mediación penal que viniera a descongestionar la administración de justicia. Frente a este argumento, si se quiere, negativo de la existencia o del fundamento de las ADR, consideramos que hay un argumento que realmente, un fundamento que realmente es el que da todo su sentido a las ADR, y es la libertad, la capacidad que se le da a la ciudadanía, por un lado, para establecer a través de qué mecanismo, de qué procedimiento se va a solucionar el conflicto jurídico, y por otro lado, hacerles partícipes de la propia solución. No hay que olvidar a este respecto que en la jurisdicción el realmente protagonista a todos los niveles es el Estado, y las partes parece que son una suerte de convidados de piedra. Estos mecanismos alternativos de solución de controversias se manifiestan en dos ámbitos de la resolución de conflictos. Por un lado, la resolución a través de métodos autocompositivos, como son la negociación, la mediación, la conciliación, y por otro lado los métodos heterocompositivos, el método heterocompositivo, cuál es el arbitraje. En cualquier caso, con independencia de las diferencias que las hay, sí que hay alguna serie de particularidades comunes a todas ellas. Y en primer lugar, claro está, son vías mucho menos formales que el proceso. Insisto en este fundamento de que conllevan un mayor protagonismo, una mayor participación de las partes en la solución del conflicto, lo que va a redundar posteriormente en una mayor grado de cumplimiento de la resolución a la que se ha llegado. Y es cierto que está habiendo una evolución de las propias ADR que se circunscribían en un primer lugar al ámbito del derecho privado y se están desarrollando ya hacia el derecho público. Y en este sentido, quiero destacar que estamos viviendo lo mismo en relación con la emediación y con la inmediación. Es decir, en estos momentos iniciáticos de estos no nuevos métodos, sino de nuevas formas de articular la mediación, las estamos circunscribiendo, como ha dicho el profesor Bueno de Mata hace unos minutos, aquellas reclamaciones civiles menores de 600 euros, pero si de verdad nos creemos el sistema y si de verdad nos creemos el avance tecnológico, que por supuesto nosotros ni tan siquiera podemos llegar a imaginar que está por venir, no nos queda más remedio, con total humildad, con la humildad humana, declarar que tal vez dentro de un cierto tiempo, seguramente no muy lejano, estaremos planteando, no sé si en el 10º Juristec o en el 8º Juristec, la posibilidad de implementar la inteligencia artificial para cosas que en estos momentos nos resultan, por lo menos, altamente cuestionables. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de la irrupción de Internet sobre todo, la sociedad en su conjunto se ha beneficiado y, cómo no, igualmente se tenía que beneficiar las ADR.
¿Por qué? Pues por su carácter más flexible. Difícilmente el proceso judicial, tal y como está configurado en la actualidad, se va a poder beneficiar. Sin embargo, dice la doctrina, es precisamente ese carácter flexible, ese carácter altamente permeable de las ADR, lo que les hace especialmente, por no decir las únicas posibilidades, de tengo que pedir disculpas porque desgraciadamente sufrí COVID este verano de forma importante y en ocasiones me quedo en blanco. No se preocupen, que continúo enseguida. Decía que precisamente las ADR, por su carácter flexible, es lo que las hace más permeables a las posibilidades y a las novedades que ofrece la tecnología. Por tanto, con esta nueva tecnología nacen las ODR. Y he de apuntar que las ODR no son unos nuevos métodos alternativos de resolución de controversias, sino simplemente son nuevas fórmulas para llevar a cabo las, en este caso, por ejemplo, la mediación o el arbitraje. Las ODR, por tanto, se nos presentan a todos como una posibilidad más de llevar a cabo los procedimientos autocompositivos, y si bien existen algunas dificultades o cuestiones a mejorar. Téngase presente, por ejemplo, la falta de comunicación visual, la falta de contacto, la falta de interactuación entre los, tal y como están planteadas en la actualidad, la falta de interactuación entre las partes. Sin embargo, pues, tienen algunas cosas ciertamente muy positivas, como la no falta, por decirlo de alguna forma, de tener que viajar para reunirse, con lo que se aumentan los gastos y, por tanto, ese beneficio que suele apuntarse de las ADR respecto del proceso, que es que son menos costosas en tiempo y en dinero, pues podría ciertamente desvirtuarse. A partir de aquí, en la comunicación, trato la figura de la e-mediación. En este apartado, en primer lugar, hago referencia a la definición que hace el profesor Bueno de Mata de la mediación en línea, que viene, y leo textualmente, es el modelo de ODR encaminado a intentar lograr una solución a una determinada controversia mediante un método alternativo al sistema judicial a través de la inclusión de una tecnología en el procedimiento de mediación. Obviamente, en la medida en la que defendemos, y esto creo que no hay nadie que lo pueda poner en duda, de que las ODR no son mecanismos novedosos, sino que son formas novedosas de llevar a cabo el procedimiento, en este caso de mediación, evidentemente se tienen que cumplir los mismos requisitos que en la mediación tradicional, es decir, voluntariedad, lealtad, buena fe, respeto mutuo, confidencialidad, etc. Como anunciaba anteriormente, y ya al inicio de las sesiones de esta tarde nos ilustraba el profesor Bueno de Mata, en la Ley Española de Mediación se establece como ámbito de la mediación electrónica las reclamaciones de cantidad no superiores a 600 euros, es decir, la propia ley dice que preferentemente se realizarán de forma electrónica siempre que las partes tengan los conocimientos suficientes, o mejor dicho, que el acceso a ese tipo de mediación no pueda resultarle perjudicial a las partes. En consecuencia, no podemos más que afirmar o de concluir que la mediación está pensada en estos momentos, insisto,
para asuntos de comercio electrónico. Frente a todas esas ventajas de la mediación en general y de la e-mediación respecto de la mediación tradicional, se apunta una desventaja que es la necesaria preparación de las personas, especialmente el mediador, en todas estas nuevas tecnologías. A partir de aquí aparece en nuestras vidas, y es cierto que ya desde la década de los 50 del siglo XX ya se empezó a desarrollar la inteligencia artificial, pero ciertamente, como sucede en tantas otras materias de la vida, la justicia, la administración de justicia y la resolución de conflictos siempre vamos un poco por detrás de los avances tecnológicos. Y en estos momentos, pues es ya bien entrado el siglo XXI cuando desde el ámbito de los operadores jurídicos, de la doctrina académica y en definitiva desde la justicia, se está empezando a implementar algunos mecanismos y a estudiar profundamente los mecanismos de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se puede implementar desde dos posiciones o desde dos perspectivas, desde la puramente asistencial y desde la decisoria. Claro, en la medida en la que abrimos la puerta, establecemos la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda acceder a esa capacidad decisoria de un conflicto jurídico, abrimos la puerta, como no puede ser de otra forma, a la mediación o mediación a través de la inteligencia artificial. Ojo, la inteligencia artificial haría las veces de mediador, sustituye al mediador. Por tanto, en ningún caso se puede hablar de una mediación sin mediador. Simplemente es la inteligencia artificial la que sustituye al mediador. Hay que llevar mucho cuidado en este caso porque se tienen que respetar todos los requerimientos que son típicos de las plataformas tecnológicas, como aquellos que son particulares de los sistemas de inteligencia artificial. En definitiva, nos abrimos a un mundo nuevo, a un mundo, diríamos que está por llegar, pero que ya está con nosotros, y estamos en un momento en el que, sin duda alguna, y a la vista del resultado de la primera parte de la tarde, solo puedo afirmar que es la universidad la que, sin lugar a dudas, está impulsando esta inteligencia artificial para su implementación en la resolución del conflicto, sea de la naturaleza que sea y sea a través de los mecanismos que sean. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y por tanto por tu participación y te agradecemos la comunicación que nos traes. Portanto, vamos seguir. Voltava a questionar se os doutores Flávio Bernardes e Humberto Filho já se encontram. Penso que não. No final tentarei ver se entretanto entro. Portanto, seguidamente teríamos a doutora Marina Rogo Galego Burin. Não sei se encontra presente. Marina Rojo. Não, penso que não se encontra. Portanto, tentaremos ver se no final se ingressa, para podermos ouvir também esta comunicação. Portanto, para não perdermos aqui muito mais tempo, eu vou passar a chamar o último palestrante, pelo menos da lista, o Dr. Rony Sérgio de Souza, portanto, da Universidade Positivo.
penso que se encontra. Sim, estamos aqui, Rui. Boa tarde. Muito boa tarde, e, portanto, Boa tarde a todos. Eu gostaria de compartilhar um pequeno texto também, um slidezinho, para ficar melhor a apresentação. Esteja à vontade. Carregou, Rui? Já. Rui, já carregou? Já. Vou deixar nesse formato, porque eu já fiz um teste, tentei colocar na tela inteira e ele estava travando, e acho que aqui a gente aproveita melhor, ok? Muito bem, quando quiser tem a palavra para fazer a apresentação da comunicação. Ok, agradeço primeiramente a Iberojur pela iniciativa. Penso que realmente é muito importante o que está acontecendo hoje e deveria acontecer muito mais vezes, porque é uma forma de nos aproximarmos do mundo jurídico, nos aproximarmos do mundo do direito, inclusive, né? Coisa que faz falta. Não adianta nada nós termos um direito isolado em todo o mundo e, dessa forma, não podemos co-participar de nossas inteligências, né? De nossas experiências. Então, parabenizo a Iberojur e parabenizo também o Instituto Politécnico de Leiria. Aliás, devo conhecer Leiria o ano que vem, eu já tenho uma viagem marcada para Portugal e devo passar em Leiria, até porque tenho alguns amigos em Leiria também. Então, parabéns a todos pela iniciativa. Como pode ver aqui no início, meu nome é Rony Sérgio de Souza, eu sou mestrando em Direito e Tecnologia da Universidade Positiva, o campus da cidade de Curitiba, ok? E o tema que a gente está vendo aqui é cooperação judiciária e atos concertados, ok? Desde já falo que o tema é um tema bastante importante e ele tem muito a ver com o nosso futuro, tem muito a ver com a nossa inteligência artificial e a gente vai poder concluir isso ao final e, evidentemente, que cada um possa tirar proveito e concluir de sua forma também, ok? Então, não é segredo que desde há muito tempo os operadores do direito, de forma geral, eles buscam meios e métodos que possam, primeiro, dar maior celeridade aos processos, maior rapidez aos processos, né? E, em seguida, dar as soluções adequadas para os processos. Pois o que se vê são principalmente os tribunais de duplo grau de jurisdição, ou os tribunais onde há os recursos abarrotados de inconformidades, dado as dúvidas das decisões dos processos e das lides, por assim dizer. Professor Rui, está ouvindo bem? Está tranquilo? Ok. Então, além disso, o que se vê são serventias. Ok. Além disso, o que se vê são serventias, né, dos fóruns, dos juízos, né, dos estados, trabalhando com práticas muito antigas, sendo que o nosso próprio ordenamento, principalmente o ordenamento aqui no Brasil, já prevê práticas mais modernas e mais resolutivas. E essa utilização de práticas antigas, ela se dá principalmente em razão do desconhecimento dessas novas práticas que são ofertadas, ok? Então, da busca da cooperação, ok? Nesse sentido, na busca de soluções para maior celeridade e efetividade das soluções, os operadores do direito sempre sentiram falta de uma maior conversa entre os juízes. Isso é notório, inclusive. A gente que trabalha no dia a dia com o direito, a gente sente realmente essa falta de conversação entre os juízes para que as soluções sejam mais adequadas, tá? Então, em muitos casos, os advogados, as partes e até mesmo os magistrados tinham conhecimento de fato dessa situação, de falta de conversa, que poderia ajudar na decisão das lides de maneira diferente, né? Mas que legal e temporalmente não tinham como usar esses fatos em determinados processos. Okay? Nesse sentido, os legisladores, atendendo aos anseios do mundo jurídico, se empenharam em trazer soluções onde essa conversa entre os juízos fosse possibilitada de maneira legal, rápida e principalmente de maneira eficaz. Okay? Então, nesse sentido da cooperação legal, é que nós vemos que com essa procura e atendimento dessa necessidade de maior comunicação entre os interesses judiciais, é que o legislador aqui no país, aqui no Brasil, previu na Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor em fevereiro de 2016, que na verdade nada mais é do que o nosso Código de Processo Civil brasileiro, essa possibilidade de conversação entre os juízos, né? E além disso, além do próprio Código de Processo Civil, logo em seguida, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça nosso, através da resolução CNJ 350/2020, que reza sobre as disposições gerais sobre a cooperação nacional,
também previu essa possibilidade de conversação. Então, são esses dois marcos legislativos aqui no país que possibilita essa maior conversa entre os juízes, visando uma maior eficácia da tutela jurisdicional do Estado aqui para nós, ok? As formas de cooperação, que nós estamos, deixa eu mudar, cooperação legal, das formas de cooperação, né? Então, para a identificação do tema e do assunto e para conhecimento, a grosso modo, a cooperação judiciária da qual trato aqui, ela se dá por meio de auxílio recíproco ou do compartilhamento de práticas de atos entre diferentes órgãos e esferas nacionais, ok? Dentro ou fora do judiciário. Para termos uma ideia da amplitude dessa possibilidade e permissibilidade dessa cooperação, o nosso Código de Processo Civil e demais ouvintes, no artigo 67, ele determina que incumbe ao órgão do Poder Judiciário de qualquer esfera e instância o dever de recíproca cooperação por intermédio dos magistrados, dos servidores, em quaisquer instâncias. Então, ok? Então, abrindo assim a possibilidade, como eu disse, naquela procura de se poder fazer uma maior conversa entre os juízes, ok? Através dos mais diversos pedidos, para que essa cooperação possa interferir, de uma certa forma, de forma salutar, nas decisões dos processos. E essas conversações, é interessante notar, ou essa forma de cooperação, ela pode ser feita através, como se lê através dos nossos artigos 67, 68 e 69, aqui do nosso Código de Processo, por solicitação, que ela se instrumentaliza através das cartas precatórias e cartas rogatórias, que são aquelas comunicações, eu não sei como funciona em Portugal, que são as comunicações através de juízo para juízo, de cidade diferente, né? Ou de juiz para juiz, em estado e países diferentes até mesmo, ok? Também através de delegação, a conversação pode acontecer. E essa delegação, ela se instrumentaliza através das cartas de ordem, que são os ofícios que a gente conhece muito bem, tá? E também por concertação. E aqui é interessante notar que essa concertação, ela é com a letra C, ela não é com a letra S, né? Ela não vem de concerto de maquinário, ela vem de concerto de harmonia, concerto, né, dos instrumentos musicais. Esse concerto que a gente conhece muito bem, dessa harmonização de instrumentos e de pessoas, de vozes, ok? Então vem nesse sentido, tá bom? E essa instrumentalização, essa concertação, ela se dá através da harmonia dos atos de um juízo com o outro, visando exatamente o resultado útil que poderá ser comum entre esses dois juízos. E nós vamos dar uma olhadinha nisso mais para frente, tá? Então, dentro dessa possibilidade de cooperação entre juízos, o artigo 68 aqui do nosso Código de Processo, ele dispõe que os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Tá? Então, é possível também a cooperação entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do judiciário. Tá? Então, nesse caso, a inovação trazida por essa nova possibilidade cooperativa é a possibilidade não somente dos órgãos judiciais, do judiciário, do Poder Judiciário, poderem cooperar, mas também outras instituições e entidades, e não somente que não façam parte do sistema de justiça, tudo visando aquela maior eficácia do sistema jurídico, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, para a gente ter uma ideia, essa questão de cooperação, e aqui um assunto, uma questão muito importante, que ela tem a ver com o tema que nós estamos estudando e também com a própria conferência que a Iberojur está promovendo, que é a questão, de uma certa forma, do acesso à justiça. Tá? Então, essa questão é muito importante, não pode ser deixada de lado, pois no sentido de que, na busca dessa maior cooperação entre os juízos, houve uma necessidade de amplo estudo dos objetivos jurídicos e jurisdicionais, ok? Então, dos contextos sociais, políticos, econômicos, através do apoio de outras ciências. Então, se estudou todo esse contexto, mas usando outras ciências, como, por exemplo, as estatísticas. Tá? Isso permitiu uma maior reflexão sobre o real acesso à justiça, e com isso, evidentemente, houve uma melhoria nessa possibilidade. Então, o que se pode afirmar categoricamente, ouvintes, é que a cooperação entre os juízos permite, sim, a possibilidade também de acesso efetivo à justiça, uma vez que ela propaga maior efetividade e celeridade dos atos, tá? Além de permitir soluções mais dignas.
Muitas pessoas deixam de entrar na justiça porque entendem que os processos são demorados, são morosos e vamos dizer assim, o resultado final nem sempre é condigno com aquele pensamento dele, tá? Então, com relação aos autos concertados, e aqui especificamente sobre eles, né, concertados com a letra C, as formas de cooperação que merecem, vamos dizer assim, maior atenção é exatamente esses atos concertados, tá? Que é, como eu disse, a possibilidade de intercâmbio e o auxílio recíproco entre os juízos, no uso de equipamentos, tá? Mesmo os físicos, tá? E além dos intelectuais, evidentemente, para auxiliar nos atos processuais do outro juízo. E aqui eu cito como exemplo, tá? Um juiz de uma comarca pede ao juiz de um outro local o auxílio para o uso, por exemplo, de uma sala e equipamento para que o juiz daquele local realize, por exemplo, uma audiência de videoconferência. Nós sabemos que, da forma como é hoje, por exemplo, para o juiz de uma comarca usar o equipamento de uma outra comarca é muito complicado, é muito difícil. Então, essa nova legislação, ele traz essa possibilidade com maior facilidade. E esses atos de concertação, ou atos concertados, eles têm características muito importantes, características muito bem definidas, que é muito importante para aqueles operadores do direito que vão lidar com essa matéria, terem conhecimento dessas características. E são elas, eu trouxe bem rapidinho, porque eu fiz a nossa palestra pensando nos 10 minutos, e eu já estou me estendendo um pouquinho, tá? Mas eu fiz uma mudança aqui rapidinho. Então, ela tem como característica essa indeterminação, tá? Onde não há limite ou definição de quantos atos serão praticados. Outra questão de característica é a forma clara e concisa. O nosso artigo 11, parágrafo 2º da resolução, que eu citei lá atrás, no caso a resolução 350/2020, ela menciona que o termo de ajuste entre os juízes, o acordo entre os juízes, a conversa entre os juízes, deverá ser regido de forma clara, concisa, de forma que estejam previstos ali, especificadamente, as competências de cada juiz. Isso é muito importante para quem milita na área do direito, sabe o porquê, inclusive, dela, e é importante porque traz aí a capacidade de atuação de cada juiz, né? Outra característica importantíssima é o contraditório e publicidade. Não se pode dizer que esses atos concertados são atos livres de qualquer maneira. Uma vez que há necessidade neles de se estabelecer previamente que os atos praticados devem respeito à publicidade, né, como o nosso direito atual exige, inclusive, e principalmente a questão do contraditório, né, e no caso da ampla defesa, porque pode a parte contrária, aquela parte que está envolvida no processo, fazer impugnação desses atos concertados. Então, é importante que se veja isso, porque o ato não se dá de maneira, Deus dará, vamos dizer, ao bel prazer da parte que o pediu. A parte contrária pode e deve sim impugnar aquele ato que foi concertado, tá? Outra característica muito importante é o respeito constitucional. Tá? Não há limite quanto aos atos que podem ser praticados, né? Como eu já disse, mas contudo eles devem ser claros e ter um respeito absoluto aos princípios constitucionais, tá? Sem o qual ele tem o risco de ser totalmente invalidado. Uma outra característica, eu deixei aqui, que seria o item 6, que é a eficiência, tá? Nesse caso, os atos devem ter a capacidade de prestar uma tutela jurisdicional adequada às necessidades do direito material, com maior rapidez, menor custo possível, garantindo a adequada participação das partes e o respeito aos direitos fundamentais. Tá? Então, essa é, de uma certa forma, a caracterização da própria eficiência de si. O outro e última característica seria a reunião de atos. Essa reunião de ato, no caso, eles poderão ser de cooperação única ou podem ser de cooperação permanente, sendo importante que devem ter como foco principal a possibilidade das reuniões de todos os atos que podem compor procedimentos gerais, a fim de não afetar a competência de cada juízo, ok? Visando assim, como eu disse, também a melhor prolação de sentenças. Então, não seria, ele necessariamente não vai ser um ato isolado, ele vai ter como característica também a possibilidade dessas reuniões de atos, como eu acabei de falar, tá? Um outro slide é competência dos juízos para os atos concertados, aqui é importantíssimo também, porque aqui ele mexe com uma regra que talvez funcione também em Portugal, que é a competência daquele juízo prevento, onde eu distribuo, onde eu protocolizo a ação, por exemplo, aquele juízo que recebe a ação, ele, em tese, é o juiz principal. E aqui, nos atos concertados, ele tem uma característica bem diferenciada, ele traz uma possibilidade dessa alteração de competência, meus caros ouvintes, tá? Então, essa situação é muito importante, pois o que se tem
é que, para esse caso de competência do juízo, o legislador ele não especificou as hipóteses em que ocorrerá a reunião dos processos, como disse lá atrás, por ato de cooperação único, ou ato concertado, né? Diferentemente da regra do juiz prevento, que é isso que eu acabei de falar, onde a gente protocoliza a ação. No caso dos atos de cooperação, e também dos atos concertados, trata-se de uma nova hipótese, tá ok? De reunião de processo, como produto de um ato resultante do diálogo entre esses juízos e o poder judiciário, né? Que visa atender àquela eficácia, àquela situação concreta, cabendo, então, a esses juízes cooperantes, a esses juízos que estão conversando, analisar o local onde deverão se reunir os processos, ok? Então, o que a gente vê aqui é a possibilidade de uma inovação onde há a mudança da competência jurídica, tá? E, para concluir, eu tinha feito, como eu disse, uma palestra um pouco mais rápida, pensando naqueles nossos 10 minutos, tá? É que essas são regras e situações novas, na verdade, Rui e meus caros ouvintes, porque eles tendem a mudar o rumo das decisões, mas que ainda, na verdade, são muito pouco conhecidas, né? Nós conhecemos muito pouco essas questões que nós estamos enfrentando hoje. Então, se nós analisarmos aí a inteligência artificial que nós estamos vendo nessa conferência, nós poderemos ver que mesmo dentro desses atos concertados e dessas cooperações jurídicas, a inteligência artificial ela pode criar, inclusive, parâmetros de possibilidade de cooperação. Tá? Eu trouxe como conclusão essa situação de que nós, operadores do direito, devemos, na verdade, não somente ter conhecimento. Aquele que tem conhecimento, ele tem uma vantagem, na verdade, no seu dia a dia, diferente daqueles que não têm esse conhecimento, né? É sempre assim, aquele que tem mais conhecimento sempre vai levar vantagem, isso é um fato. Mas além de nós termos a possibilidade da vantagem, o que nós temos aqui é a possibilidade de nós divulgarmos essa questão de cooperação entre juízos e que, na verdade, existe e é pouco difundida. Rui, queria agradecer mais uma vez a minha participação, agradecer a Iberojur. Como eu disse, eu fiz realmente uma apresentação um pouco mais rápida, pensando naqueles 10 minutos nossos. Espero ter sido bastante claro às pessoas que me ouviram, e se houver alguma dúvida, estarei à disposição de todos. Muito obrigado e até a próxima, Rui. Nós, Iberojur, é que agradecemos, portanto, a participação e, portanto, trazer-nos todo esse conjunto de reflexões e de problemas também do sistema jurídico e judicial brasileiro, algumas delas que são comuns também aqui na Europa, e em particular em Portugal, e, portanto, penso que há alguns pontos que efetivamente podem ser debatidos. Antes de dar aqui espaço a algum debate entre todos os palestrantes, vou só confirmar que efetivamente a doutora Marina Rolo Galego não se encontra. Se se encontrar já, por favor, me diga-me. Não está. E os doutores Flávio Bernardes e Humberto Filho, não sei se encontram, mas parece-me que efetivamente não se encontra. Ora bem, eu colocaria, não sei se algum dos participantes, e portanto nós terminamos as várias palestras que tínhamos aqui neste nosso grupo, e portanto a todos os participantes que queiram nesta fase intervir e colocar alguma questão, podem utilizar o chat para o fazer. Os próprios palestrantes, mutuamente, se quiserem suscitar alguma questão, alguma curiosidade, também o podem fazer. Eu, um bocadinho para abrir aqui um pouco as hostilidades, por assim dizer, eu iria colocar aqui duas, não é propriamente uma questão, é mais ouvir quer do lado português, quer do lado brasileiro, quer do lado espanhol, esta questão das novas tecnologias e da utilização da inteligência artificial, como é que vem, aqui o Dr. Rony na última intervenção falou aqui de vários princípios,
eu levantava aqui mais duas questões. Questão da transparência, como é que é vista? Qual é o impacto das novas tecnologias, da inteligência artificial? Se é um problema, se cria novas oportunidades interessantes desse ponto de vista, e também a questão relativamente, por favor, também da eficiência, eu perguntava do custo de acesso à justiça, se isso aí resulta, digamos assim, de algum aspecto positivo, ou se pelo contrário resulta num aspecto negativo. Portanto, quem se sentir à vontade, quer do lado do Atlântico, do Brasil, os participantes que tivemos do Brasil, quer do lado de cá, nomeadamente o Dr. António Mendes de Oliveira, se quiser fazer algum digamos assim, algum comentário a esta questão, quer do lado espanhol. Rui, sim. Se me permite, já que tu abrisses a possibilidade, entendeu? Bom, com relação ao acesso à justiça, eu já falei, foi aquilo que eu falei. Houve a necessidade de maiores estudos dessa questão política, social, né? Até para se fazer a cooperação entre juízos, né? Houve a necessidade de estudo de juntar novas ciências com essas ciências, né? Com esses estudos. E assim abriu-se sim a possibilidade de maior acesso à justiça. Porque quanto mais a gente coloca juízo, quanto mais ciência a gente coloca para que seja, vamos dizer assim, dada oportunidade ao próprio mundo jurídico, abre-se sim a possibilidade de maior acesso a ele, né? Então, essa questão, eu até já falei sobre ela. A questão da inteligência artificial no nosso mundo jurídico, no Iberojur anterior que eu participei, eu fiz um questionamento à doutora que fez uma conversa sobre a inteligência artificial e a advocacia. E aqui ainda hoje eu fiz o mesmo questionamento a respeito da inteligência artificial suprir o papel do advogado, né? As duas respostas foram unânimes como não, né? Nós vivemos aí segundo a lei de Moore, a cada 18 meses, nós temos aí a triplicação, né? Triplicamos o número de informação, o montante de informação no mundo. Então, nós vamos chegar num limiar da nossa história, onde o homem, como nós conhecemos, será praticamente ultrapassado, vamos assim dizer. Mas, mesmo assim, eu vejo hoje o direito como impossível de ser tomado 100% pela inteligência artificial. Na minha questionamento, eu coloquei que robôs aqui no Brasil já respondem perguntas jurídicas, né? Nós já temos robôs fazendo isso, que é inteligência artificial, na verdade. Mas eu entendo que 100% sem a presença do humano em si, eu acho impossível, entendeu? Porque essa sensação de ser humano mesmo, de sentimento, de participação efetiva e direta, eu acredito que jamais será suprida, né? Com relação a tomar volume no mundo, sim, isso é um fato. A inteligência artificial está tomando um rumo onde nós vemos cada vez mais a aplicação dela, né? Onde nós vemos cada vez mais a inteligência artificial suprindo necessidades onde o ser humano, de fato, é menos eficiente. Então, é uma coisa que, vamos dizer, é uma situação que não há retrocesso e daqui para frente é só desenvolvimento nesse sentido, ok? Eu acredito que seja por aí o teu questionamento, entendeu? Quem quiser tomar da palavra e fazer algumas considerações na matéria, esteja à vontade. Professor, eu queria só dizer, até porque me fez um rap direto, que nesta matéria eu acho que nós temos muito para aprender com os nossos colegas e amigos brasileiros. O Brasil, daquilo que eu tenho noção dos colegas e amigos que tenho no Brasil e até no judiciário brasileiro, está a léguas de distância do que é a nossa realidade, a nível da tramitação eletrónica, da inteligência da utilização da inteligência artificial e mesmo da elaboração de sentenças com a ajuda de inteligência artificial e em massa. Portanto, acho que neste caso nós temos de ver pelo exemplo brasileiro aquilo que funcionou com eles e aquilo que funciona e as próprias debilidades que eles encontram no sistema que têm implementado, mas diria, por uma questão de princípio e sem embargo desse documentário dos colegas brasileiros, que julgo que há uma dimensão óbvia
de potenciar o acesso à justiça através da utilização de meios eletrónicos e da inteligência artificial. Dos meios eletrónicos, parece-me que, por exemplo, nós agora no processo civil, no processo português, nós temos uma série de artigos que prevêem que o depoimento das testemunhas, das partes, dos peritos, sejam todos prestados eletronicamente, e mesmo agora com a pandemia do Covid, foram previstas uma série de medidas que permitiram que as partes pudessem, e isso eu acho que foi verdadeiramente revolucionário, pudessem, a partir das suas casas, depor num processo judicial. E no meio judicial há alguma ambiguidade em relação a isto, no sentido de se reconhecem vantagens e desvantagens destas possibilidades, porque há quem diga, e eu percebo, que se perde um pouco o cerimonial e o peso de depor em tribunal quando se depõe em casa, mas ao mesmo tempo permite que as pessoas tenham acesso muito mais fácil ao tribunal e que intervenham diretamente no tribunal com muito menos custos do que teriam anteriormente. E, portanto, desse ponto de vista, os meios eletrónicos acrescem para o acesso ao direito, e este acesso ao direito entendido numa função mais básica. Obviamente também, no nosso caso português, o acesso ao direito também compreende a vertente das custas, não é? Das custas processuais, e claro que se nós pudermos ter o sistema e a inteligência artificial ao serviço do direito, no sentido de conseguir resolver determinadas situações de uma forma mais expedita e com menos utilização de meios humanos, e com isso reduzir o custo das custas que são pedidas às pessoas pelo acesso à justiça, isso obviamente que terá um impacto fundamental. Uma última nota, só para referir que em relação à questão da inteligência artificial na elaboração de sentenças, já se fala disso, julgo que já existe em alguns países um auxílio, ou antes, uma sugestão de preenchimento de sentenças que utiliza meios de inteligência artificial, que no fundo busca jurisprudência que tenha que ver com um determinado assunto e ajuda ao preenchimento automático da sentença, e julgo também que já está a ser feita a experiência de ter sentenças automáticas, e aí, pelo que eu creio, totalmente automáticas em relação a determinadas causas mais simplificadas e massificadas. E, portanto, sem prejuízo de concordar totalmente com o que disse o professor Rony Sérgio, de que o fator humano tem sempre de estar presente, acho que há um grande espaço de conformação e de bom senso e de adaptação, um caminho que nós podemos vir a percorrer e que possa tornar a justiça mais acessível para todos. Portanto, muito obrigado pelas intervenções. Não sei se mais algum dos palestrantes quer fazer algum comentário. Estou a ver que também o professor Fábio Veiga também já está agora junto connosco. Não sei se quer também fazer algum comentário a propósito das novas tecnologias e da inteligência artificial. Portanto, não havendo mais questões, portanto, caberá aqui agora fazer o encerramento deste painel. Vamos ter aqui uma interrupçãozinha nos painéis que depois que vão retomar às 6 horas. Penso que o professor Fábio, se depois se eu estiver incorreto, me vai corrigir. Portanto, teremos este período e, portanto, foi um enorme prazer poder estar aqui a fazer esta mediação neste grupo de palestrantes tão heterogéneo. Portanto, só aqui a recordar, portanto, palestrantes do Brasil, da Polónia, de Portugal, de Espanha, portanto, trouxeram-nos a sua visão transversal desta matéria. Portanto, nós, para o bem ou para o mal, estamos inseridos numa verdadeira revolução tecnológica e, portanto, vamos ser, digamos assim, cobaias deste processo e, portanto, como em tudo, e tenho ouvido várias interpretações do fenómeno, algumas um cariz mais alarmista, outras de um ponto de vista mais otimista. Eu pessoalmente continuo a entender e a ver a situação mais do lado otimista, embora perceba
perceba os problemas que aqui se colocam, e, portanto, estas intervenções e estas comunicações são apenas o início de um debate que, por certo, não termina hoje e, portanto, continuará não, nem sequer nos próximos meses, mas nos próximos meses e provavelmente na próxima década. E, portanto, este tipo de eventos dedicados a estas matérias irão certamente continuar com a periodicidade desejada. Portanto, recomendo que estejam atentos, nomeadamente às iniciativas que o Iberojur vai lançando nesta matéria. Portanto, da minha parte, e enorme prazer ter-vos aqui todos neste painel. Daria então por encerrado este painel. Não sei se o professor Fábio Veiga quer dar umas palavrinhas, acho que sim. Muito obrigado, professor Rui. Antes de nada, parabéns a todos, aos palestrantes e à moderação do painel. Sempre muito profícua. O professor Rui aí é nosso membro permanente do Iberojur e apoia muito bem a área do direito fiscal, né? Para quem não conhece, ele é doutorado em direito fiscal por Santiago de Compostela e tem nos ajudado, seja, desde o começo, né? Desde 2017. Eu queria antes dizer que nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, vamos voltar às 6 horas de Portugal, que seria 7 da Espanha, e no Brasil 5 da tarde, né? 18 menos 4 da tarde? 5 da tarde no Brasil. Pode deixar os computadores de vocês ligados, só deixar sem a imagem, e nós voltaremos nas mesmas salas, na sala A e na sala B. Tá bem? Era só isso. Muito obrigado. Até já. Ok. Então, está encerrado este painel e, portanto, até já a todos os participantes. Obrigado.